Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro, o meio atacante argentino fica ou não no timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com o rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de 20 milhões de reais para comprá-lo do Tajeres. Só para completar o noticiário alvinegro, Fabinho Soldado também garantiu que fica no Corinthians, apesar de algumas sondagens. O diretor de futebol escutou do novo presidente, o Osmar Stabile, que está bancado, garantido, e dessa maneira ele optou por ficar. Queria destacar também que está no planejamento do Osmar Stabile iniciar uma série de demissões nas categorias de base a partir dessa segunda-feira. Batata, Chicão, Claudinei e Alex Brasil são os maiores ameaçados. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Grêmio, que pode dar uma baita contribuição ao Corinthians. A pedido de Felipão, o tricolor gaúcho negocia a contratação de Alex Santana, meio-campista que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado no Atlético Paranaense e completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Negociação entre Grêmio e Corinthians existe e a ideia do Grêmio é registrar o Alex Santana o mais breve possível. Jogador que na atual temporada tem 22 partidas, apenas 2 gols marcados. Nos últimos 3 jogos nem saiu do banco de reservas. O Alex Santana soma 10 partidas como titular e 12 na condição de reserva. Desde que foi contratado no ano passado, 37 aparições, conseguiu deixar uma boa impressão apenas nos 5 primeiros jogos. Depois se tornou uma figura ilustrativa e cara. Salário na casa dos 500 mil reais por mês. Atlético Paranaense inclusive entrou com ação na justiça contra o Corinthians, cobrando 2 parcelas que não foram pagas. A dívida total do Timão para com o Furacão é de 12 milhões e 300 mil reais. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto, a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos 4 pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto. Em termos de decisões judiciais, vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, novidades importantes. O novo presidente corintiano, Osmar Stabile, conseguiu quitar nessa sexta-feira duas parcelas importantes e que causavam enorme preocupação. Uma ligada ao Profut, a outra ligada ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Corinthians tem uma série de dívidas com o governo, com empresas, com jogadores, e especificamente essas duas dívidas, se não fossem pagas nessa sexta-feira, causariam um enorme problema. A do Profut, por exemplo, trata-se de um acordo com o governo, que se o Corinthians perde o pagamento dessa parcela, ele é excluído do Profut e passa a ter condições muito piores de pagamento de uma série de dívidas com o governo federal. Pois bem, o presidente Osmar Stabile conseguiu juntar 3 milhões para quitar o Profut e mais 4 milhões para quitar o PERSE. Essas questões estão resolvidas. A única coisa que eu não consegui descobrir é se o Corinthians recorreu a banco, a empréstimo, ou como ele conseguiu esses 7 milhões de reais, fazendo a lembrança de que assim que assumiu a presidência, no dia seguinte ao afastamento do Augusto, o próprio Osmar Stabile admitiu que não havia dinheiro nenhum no caixa alvinegro. Agora o Corinthians continua atrás de grana, até porque no dia 5 vence o pagamento dos salários do mês anterior. Vale a lembrança também de que o Augusto Melo dizia estar absolutamente tranquilo com as finanças do Corinthians, mas a realidade encontrada por seu substituto é completamente diferente. Para completar em relação ao Timão, informação importante sobre a data da votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer no dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Eu já havia previsto para vocês que a atual diretoria deixaria para depois essa questão da votação. Eu até imaginei num primeiro momento que a votação para ratificar o impeachment do Augusto pudesse acontecer nos dias seguintes, mas não. Até para não perder a oportunidade de estar no governo, os atuais dirigentes alvinegros vão estender ao máximo o prazo e a votação do impeachment acontece apenas em 9 de agosto. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para deixar opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a notícia mais maluca dos últimos dias. Augusto Melo afirma estar de volta à presidência do Timão. Você lembra, né? Na última segunda-feira, depois de reunião do Conselho Deliberativo, o Augusto foi afastado e já há uma reunião marcada para agosto entre sócios para ratificar ou não essa decisão. Pois bem, na tarde e noite desse sábado, o Augusto Melo apareceu no Parque São Jorge e se dirigiu ao quinto andar, o local destinado à presidência. E de lá ele exigiu que o Osmar Stabile, que assumiu no seu lugar, saísse da sala da presidência porque ele estava de volta ao papel de grande mandatário alvinegro. O Stabile falou que brincadeira é essa. E o Augusto se fez valer de uma história que eu vou começar a contar a partir de agora. No dia 9 de abril, o Conselho de Ética do Conselho Deliberativo decidiu afastar Romeu Tuma Júnior. Importante dizer que essa decisão partiu apenas do Conselho de Ética, sem aprovação de mais nenhum outro órgão. Só que, durante todo esse período de mais de 2 meses, ninguém notificou ao Romeu Tuma Júnior esse afastamento. Pois bem, nessa sexta-feira, o Corinthians, ou os aliados do Augusto, afirmam que enfim foi oficializada essa saída do Romeu Tuma Júnior. E a Maria Ângela de Souza, que é conselheira, diz ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo no lugar do Romeu Tuma Júnior. E o primeiro ato dela foi cancelar todas as decisões do Romeu Tuma desde 9 de abril, entre tais decisões, a convocação e a realização da reunião para afastamento do Augusto na última segunda-feira. Então, na versão da Maria Ângela, que se diz nova presidente do Conselho Deliberativo, a decisão da última reunião da última segunda-feira está anulada e o Augusto Melo está de volta à sala da presidência. Quando se deparou com essa história, o Osmar Stabile chamou a polícia. Sim, viaturas de polícia foram acionadas para a retirada do Augusto Melo da sala do quinto andar destinada ao presidente do Timão. O Augusto passou meses e mais meses afirmando que não deixaria a presidência do Corinthians porque estavam tentando fazer um golpe. Para mim, esse é o mais claro golpe possível. Que barbeiragem estão fazendo com o Corinthians? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já use espaço para comentário e registra por aqui. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.